Bom dia, nono ano, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver simetria por translação. A gente já viu a rotação, agora vai ver a translação e ainda vai ver a diferença entre as duas, ok? Então, simetria por translação é a transformação de uma figura que sofre um deslocamento de acordo com uma distância, uma direção e um sentido, mantendo seu tamanho e sua forma. Então, gente, olha só. Lembra que na rotação a gente tinha que verificar duas coisas: o grau, né, que a figura sofreu, a rotação, e a distância, né? E aqui na translação, o que a gente sempre tem que verificar? Quais são as informações que a gente sempre tem que ter? A distância, a direção e o sentido. Então, a distância é a distância que a figura sofreu uma da outra, tá? O que é direção? Direção é horizontal, ou seja, deitado, ou vertical, em pé, tá? Mas ainda além disso, tem o sentido, porque ele pode ir na horizontal, mas ele pode ir para a direita ou para a esquerda, tá? Então, isso é o sentido, direita ou esquerda. Ou na vertical, ele ainda pode ir para cima ou para baixo. Esse é o sentido da vertical, tá? Então, olha aqui, por exemplo, essa nossa figura aqui parou de funcionar. Mas tudo bem, ó. O que aconteceu? Essa é a nossa figura original e ela sofreu simetria por translação, tá? O que aconteceu? Ela tá aqui original, então a distância não foi informada, tudo bem, mas a gente dá para saber a direção. Qual foi a direção? Ela estava indo para cima, para baixo ou para os lados? Ela foi para o lado, então quer dizer que a direção é horizontal, mas ela ainda foi para a direita ou para a esquerda? Ela foi para a direita, então essa figura sofreu simetria por translação na direção horizontal no sentido direito, tá bom? Então vamos verificar isso. Exemplo. Na imagem, a seta indica que o quadrilátero ABCD, tá falando desse aqui, ó. Esse aqui. Sofreu uma simetria de translação, sendo deslocado 15 unidades para a esquerda na direção horizontal. Então, olha só, gente. Essa seta aqui em vermelho, ele nos indica todas as informações que a gente precisa, tá? A distância, o sentido e a direção. Então, olha só, qual é a distância? Para a gente saber, a gente tem que contar a quantidade de quadrados. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por isso que são 15 unidades que ele sofreu. Então, quer dizer que o vértice A, do vértice A até o vértice A', tem 15 unidades. Mesma coisa do D para o D'. A distância é 15 unidades. Do B para o B', 15 unidades também. E C para o C', tá? 15 unidades. Gente, tem que sempre ser o vértice relacionado. Não adianta a gente pegar o A e o D e verificar se tem 15 linhas, porque eles não são os vértices relacionados. Por isso que eles têm até a mesma letra, para a gente saber. A com A', D com D', tá? Para a gente relacionar. Então, essas distâncias são 15. Então, vamos verificar, por exemplo, o C e o C'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certinho, tá? Então, tem 15 unidades de distância. Agora, vamos ver. A figura estava aqui e foi para cá. Então, foi na direção horizontal, deitado, ou foi vertical em pé? Foi deitado, né? Mas qual foi o sentido? Foi para a direita ou foi para a esquerda? Foi para a esquerda, tá? Então, por isso que deslocando em 15 unidades para a esquerda na direção horizontal, tudo bem? Se fosse vertical, no caso em pé, né, seria para cima ou para baixo, tá? Olha só um exemplo. Construa uma figura simétrica por translação da figura B na direção vertical em 8 unidades para baixo. Olha, então, primeira coisa, vertical. Então, tá indo para cima ou para baixo. Mas ele já informou, ó, para baixo. Então, a figura está aqui, ela vai vir para baixo. E qual a distância? 8 unidades, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse vértice aqui primeiro, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui. Vou contar 8. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Então, quer dizer, ó, que esse vértice, ele tá exatamente aqui, tá? Agora, eu vou contar esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tá exatamente aqui. Vou contar esse aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tá exatamente aqui. E esse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aqui. Então, ó, se eu já ligar esses vértices, eu já vou formar, ó, a base do barquinho, né? Olha. Então, eu já formei a base. Gente, eu preciso continuar para ver se preciso continuar todos os vértices para poder formar? Não, eu posso já observar, ó. Eu sei que esse pauzinho aqui, ó, tá pegando quantos quadrados? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Aqui embaixo, eu sei que tá vindo até aqui, ó. Ó, não tá pegando 2 quadrados aqui? Então, 2. E daqui é só ligar aqui em cima. Pum. Pronto. Então, agora sim, eu tenho a figura simétrica por translação na direção vertical em 8 unidades para baixo, tudo bem? Então, é assim que a gente faz a simetria por translação. Perceba que ele não mudou sua forma, tá? O que quer dizer isso? Ele não pode ser nem pequeno, nem maior. Ele tem que ser exatamente o tamanho que é a figura, tá? E ela também, ela não gira, essa figura não gira. Por exemplo, o barquinho, ele não fica torto. Não pode, tá? Isso só acontece na rotação. Por exemplo, ele não pode ficar algo desse tipo. Não pode, tá? Ele tem que sempre estar na mesma posição. Só que a única coisa que ele vai fazer é se mover para os lados, para baixo e para cima. Tudo bem? Então, vamos seguir. Olha a diferença. Repare o seguinte. O que aconteceu aqui? Simetria por translação. Por que eu já sei que isso é simetria por translação? Porque a forma não alterou, ele tem o mesmo tamanho e a figura não girou. Olha o que acontece aqui, por exemplo. Temos uma figura aqui, um triângulo, e temos outra, só que ele está tortinho, né? O que aconteceu aqui? Quando ele está torto, quer dizer que ele sofreu, ele rotacionou, né, o grau. Então, essa segunda aqui é simetria de rotação. Então, olha só. Aqui embaixo, por exemplo, essa figura aqui. Tá vendo? Exatamente o mesmo tamanho e a mesma forma. Ela só se deslocou, ela não se alterou. Então, translação. Agora já a estrela, ó, tava em pezinha, já foi pro outro lado, tá? Como é que a gente sabe disso? Por esse pontinho aqui, ó. Ó, então quer dizer que sofreu simetria por rotação. Aqui, por exemplo, nessa aqui, o que aconteceu? Nessa primeira, peraí, ficou confuso. Nesse primeiro aqui, a gente tem a figura de R's, né? Da letra R's. E o que aconteceu aqui? Foi pro lado, aqui para baixo e aqui pro lado também, né? Mudou. O R ficou de cabeça baixa, ou torto, ou virado. Não, tá exatamente a mesma coisa, tá? Então quer dizer que é simetria por translação. Ele só mudou de lugar. Só isso. Agora, olha o que acontece aqui nesses aqui. Olha. Os R's ficam todos virados. Quer dizer que ele sofreu simetria de rotação. Eles rotacionaram para que o R pudesse ter várias formas, tudo bem? Olha esse aqui dos peixinhos, que ele é muito interessante. Vamos tomar a base esse peixe aqui, tá? Esse verdinho, daqui para cá, ele sofreu uma simetria de reflexão. A gente não viu esse ano sobre isso, tá? Mas vocês já devem ter estudado em algum momento. Reflexão é o reflexo, é quando ele tá ao contrário. Então, tá vendo que o peixinho tá em pé e o verde tá de cabeça baixa? Ele tá ao contrário, ele tá espelhado, por isso que é reflexão, tá? Mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, olha esse e olha esse. O que aconteceu?
Mudou seu tamanho? Mudou a sua forma? Não. O que que aconteceu? Só o deslocamento. O peixe estava aqui, ele foi para cá, tá? Então, translação. Agora, olha esse e olha esse azulzinho aqui. O que que aconteceu? O peixe ele tá tortinho, quer dizer que ele rotacionou em um determinado grau para poder ficar dessa forma. Então, por isso que essa é simetria de rotação. Tudo bem? Conseguiram entender a diferença? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer exercícios no livro.